Após críticas de governadores e juristas, o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, relator do projeto da lei antifacção, recuou e alterou o artigo 11 do texto, mas pegou muito mal. A nova versão permite que a Polícia Federal realize operações conjuntas com as polícias estaduais, sem precisar de autorização prévia dos governadores. Ah, tá bom, então tá, né? Vamos falar com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro sobre este assunto de deixar a gente indignado. Bora lá. Daiane Oliveira, eu vou me segurar para não pistolar nesse corte, mas vamos falar do PL antifacção. Bora. Vamos falar do PL antifacção, que também está sendo chamado de PL pró-facção. E é muito isso, né? O Derrite, ele tentou fazer uma manobra ali para dizer que estava contra, né, a dinâmica da violência e como a polícia, a polícia militar e civil, as polícias governadas pelo Estado, poderiam muitas vezes entrar nesse jogo, só que ele causou um trabalho inverso, um efeito inverso. O que ele fez? Ele tentou afastar a Polícia Federal dessas investigações nos estados, que a Polícia Federal, então, só poderia fazer essas investigações com autorização dos governadores, e ele acabou causando um efeito que, por exemplo, a gente vai trazer aqui o Sakamoto falando, que seria muito próximo da PEC da bandidagem, só que dessa vez para blindar o crime organizado, blindar os criminosos. E a gente não está falando só de crime organizado, aqueles nas comunidades, mas também de crime organizado, por exemplo, daquelas ações que são ações de desmatamento, ações de quadrilhas, de articulação de todo nível. Então, é extremamente sério o que foi feito, o que estaria passando se o Derrite tivesse mantido. Mas a gente já tem um lado positivo, tá, Ana? O Derrite voltou atrás, deu uma amarelada, e a gente não vai ter mais esse efeito, que seria o efeito nefasto aí de deixar a Polícia Federal de fora das investigações. Eu vou te pedir, por gentileza, para trazer uma matéria, eu gostei muito da forma que foi feita pelo G1, que dava para a gente fazer uma comparação do texto original e do que foi proposto pelo relator, nesse caso, vale lembrar que o Guilherme Derrite é do PP de São Paulo, e esse trabalho, esse projeto antifacção, teve o Derrite, que teria uma experiência muito longa ali, ao lado de Tarcísio, na segurança pública de São Paulo, e aí que medo. Ele é da base, né, de uma linha da direita do bolsonarismo, e as críticas feitas ao Derrite seriam justamente porque, com a modificação da proposta, como o texto vai trazer aqui, a lei antifacção, que é o projeto principal aposta do governo federal para tentar sufocar o crime organizado, a proposta surgiu de um pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, do Lewandowski, a um grupo de trabalho que depois foi enxugado pelo próprio Ricardo Lewandowski e enviado ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a ideia é que esse tipo de ação diminua as operações que são operações letais, as operações violentas, que o crime seja articulado, desarticulado no caso, que a polícia seja articulada de forma com inteligência e não apenas na base da violência. Acho que é uma das melhores formas de se acabar com o crime organizado, compreendendo, sobretudo, que essas operações violentas, elas não acontecem fora das favelas, e o crime organizado não está apenas nas favelas. A tramitação, logicamente, foi acelerada depois da operação da polícia no Rio de Janeiro, nas comunidades da Penha e do Alemão, que causaram aí com 112 mortos, e foi um escândalo, fazendo com que todo mundo questione, né, os processos aí que a polícia vem trazendo. As mudanças que foram feitas, principalmente, traz uma questão, Ana. Facção criminosa poderiam ser enquadradas ou não na lei antiterrorismo? Quais seriam os agravantes penais que poderiam ser atribuídos? O que seria a competência da Polícia Federal e das polícias estaduais? Infiltrações, né, de delatores,
Banco Nacional de Organização de Criminosos, inclusive a dinâmica, a necessidade do Banco Nacional de Organização de Criminosos é algo extremamente necessário e defendido de forma muito universal. Poucos especialistas são contra. Que a ideia, e esse inclusive a gente que faz, né, trabalha com crimes sexuais, é muito necessário que você tenha, né, um banco nacional em que de qualquer estado se saiba quais são as atribuições ou os mandados que foram feitos de forma célere, de forma unificada, para conseguir, inclusive, melhorar, né, essa Polícia Federal, essa polícia e essas polícias estaduais, com esse tipo de informação. A informação, de fato, precisa, é muito necessário, inclusive, porque se você está em busca de uma pessoa que cometeu um crime em determinado estado, quando ele faz o processo de vida de fronteiras, quando ele passa para outro estado, e esse estado não tem informações, ele está livre para atuar em qualquer lugar. Então, é necessário que isso aconteça. Tem também outras questões, como transformar a organização criminosa em crime hediondo, lei de execução penal, progressão de pena e punições adicionais. E aí, o principal ponto, volto a dizer, que a proposta enviada pelo Executivo modificava a lei de organização criminosas, que elevaria de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos. O texto cria também a figura de organização criminosa qualificada ou facção criminosa, com pena máxima de 15 anos quando houver domínio territorial baseado na violência, coação ou ameaça. Só que Derrite seguiu outro caminho. Ele incluiu na lei antiterrorismo as condutas atribuídas a organizações criminosas, milícias e grupos paramilitares, sujeitando esses crimes às mesmas penas aplicadas a atos terroristas. Essa mudança é extremamente problemática, porque aí também, ao enquadrar facções no legislativo como antiterror, Derrite abre espaço para interpretações estrangeiras e intervenções estrangeiras sobre o combate ao terrorismo no Brasil. Então, ele estaria ao lado do que Trump acredita sobre bombardear um navio na Venezuela, por exemplo. O Trump poderia vir e mandar uma bomba no complexo do Alemão e dizer: eu estou combatendo o terrorismo. E é isso que é extremamente perigoso. Outros pontos também, como impedir, aí eu volto a afirmar isso, Ana, não existe você precisar de compactuação dos governadores para que houvesse uma operação da polícia, uma operação conjunta da Polícia Federal no Estado. Tirar a Polícia Federal da função de fazer fiscalização e ações dentro do Estado seria o mesmo que impedir, por exemplo, operações como, posso até não gostar da Lava Jato, mas Lava Jato, como a operação agora da Faria Lima, que teve a Polícia Federal. E isso é realmente muito complicado, porque a Polícia Federal ela está nos estados, inclusive buscando e combatendo crimes como crimes contra o Estado, como os golpistas do 8 de janeiro. Então, a gente precisa entender por que esse afastamento da Polícia Federal aos estados. E aí eu vou falar uma coisa para você, tá, Ana? A gente tem uma informação que foi citada pela Mônica Bergamo hoje, na coluna dela, de que o Comando Vermelho, algumas pessoas do Comando Vermelho que foram presas antes da operação oficial ser deflagrada, informou que o Comando Vermelho já sabia da operação que iria ser feita no complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, antes de acontecer a operação. Então, assim, as pessoas que estavam ali nos mandados, as pessoas que eram alvo da operação, fugiram. Alguém vazou. E isso só foi possível descobrir após a Polícia Federal entrar para investigar juntamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no governo do Cláudio Castro. Inclusive, citando que um secretário do Castro teve reunião com o tesoureiro do Comando Vermelho. A gente precisa falar sobre isso, porque é inaceitável que a gente continue falando de crime organizado, como se o governo, como se o Estado, como se governantes, como se políticos não pudessem, de alguma forma, se beneficiar com ele ou estar envolvido com ele, direta ou indiretamente. E, nesse caso, eu estou falando de uma forma muito genérica, não estou dizendo que é o governo do Rio de Janeiro. A gente não pode pensar em crime organizado tirando as questões que estão relacionadas às pessoas daquele Estado. Então, é importante que a gente tenha, assim, a Polícia Federal e tenha ações corretas e precisas. Isso é o que o governo aponta, e voltando a falar, o Derrite, depois das críticas que foram feitas a ele recuou e, de fato, ele mantém agora a ideia de Polícia Federal,
continuar atuando em operação conjunta com a polícia, com as polícias estaduais, Ana. E eu falei tanto que eu não sei se vai dar tempo para o Sakamoto, eu acho que não vai dar. Dá, vamos lá, vamos para o Sakamoto. Dá? Pronto, o Sakamoto ele fez uma crítica muito necessária sobre essa atuação, a posição do Derrite. Polícia... Desculpa, eu rodei, ele começou a tocar, vamos ouvir. A Federal tem um papel importantíssimo no combate ao crime transnacional, ao combate ao crime interestadual, ao combate a crimes relacionados a questões federais, e ela tem uma alta... A taxa de respeito da Polícia Federal em relação às polícias estaduais ela é muito grande. Eu não estou falando que as polícias estaduais não são importantes, não cumprem o seu papel, mas exatamente dado a ação de excelência da Polícia Federal e mesmo o fato dela atuar atingindo diversos membros do espectro político, atinge a esquerda e atinge a direita, porque agora a direita fala, não, a Polícia Federal só pega, nunca pegou a esquerda. Mentira, é que o pessoal tem memória do tamanho de um peixe, mas a Polícia Federal estava aí há pouco tempo prendendo gente da Lava Jato, prendendo gente do Mensalão, né, tudo isso mais. Então, e agora está prendendo gente por tentativa de golpe de Estado, prende desmatador, prende uma série de outros criminosos. Então, o que acontece? A partir do momento que você tenta colocar uma espécie de cabresto na ação dela, mesmo com um pequeno recuo, isso passa a imagem para a população, de uma maneira geral, que o Congresso Nacional está querendo defender bandido. Né? Eu acho, e não só a Polícia Federal acaba prejudicada por esse relatório, né? O próprio Ministério Público Estadual acaba sendo prejudicado. Ações importantes do Ministério Público Estadual no combate ao crime organizado também acabam sendo prejudicados por conta exatamente de como essas organizações passariam a ser consideradas e o tipo de autorização que teria que ser dado para as ações, né? Esse foco em organizações terroristas, de considerar como organizações terroristas, sendo que já existe isso. E se você aprimorar todo o cabedal legislativo, você já consegue, na verdade, dar uma boa saída para isso. Você consegue já combater. A sociedade, de uma maneira geral, Fabiola, na minha avaliação, se esse relatório não for alterado, pode acontecer uma sublevação da mesma forma que aconteceu com a PEC da blindagem. A única diferença é que isso aqui é num grau um pouco mais grave, porque na PEC da blindagem os políticos estavam tentando se blindar dos crimes que eles cometeram. Neste PL especificamente, os políticos podem acabar blindando bandidos de organizações criminosas, de facções criminosas, blindando assassinos, blindando traficantes, blindando desmatadores, Desculpa, eu vou pausar aqui para dizer que eu queria dizer uma coisa agora, mas meu advogado não permitiu. Dando um monte de gente. Vai ser exatamente isso. E a gente precisa entender, eu gostei muito do que a Mariana acabou de falar, exatamente isso, a gente precisa compreender que são muitas as ações e a melhor saída não é tirar a polícia, a inteligência, a polícia que faz operações de forma estática, que muitas vezes também não é a ideia de acabar com a polícia estratégica, com a polícia civil, por mais críticas que a gente tenha a fazer a elas, mas talvez, inclusive, desmilitarizar a polícia militar, tirar uma ideia colonial violenta da polícia militar, fazer reestruturações dentro dessa polícia, muitas vezes, e fazer com que a gente continue num processo de evolução da nossa segurança pública. Mas, para isso, a gente tem que combater como gente grande, de forma séria, a corrupção, sobretudo isso, a corrupção, porque esse é um dos principais pontos da violência, Ana, porque alguém sempre vai lucrar com ela, e, infelizmente, não é aquela pessoa que está ali na comunidade. A HK não aparece sozinha dentro da favela, as drogas não chegam sozinhas na favela. Então, tem todo um debate que a gente precisa fazer antes de apenas criminalizar. É isso, Ana. Não, eu vou tentar ser bem sucinta, até porque muitos dos pontos eu trouxe no outro corte, e eu vou reforçar isso de uma outra forma aqui. Todas as manobras políticas e as tentativas que estão sendo feitas ali com o PEC da blindagem agora essa PEC PEC pró-facções aí, PL pró-facções, elas demonstram claramente para a gente que existe um interesse político em
complicar, dificultar, arrasar, atrasar de fato o combate ao crime organizado no país, né? Que outra justificativa pode ter para você tentar complicar a participação da Polícia Federal, né? Não faz o menor sentido, a menos que você entenda que o interesse não é de fato combater a violência e o crime organizado, mas sim proporcionar um espaço para que a violência e o crime organizado possam florescer, por assim dizer, né, livremente. E aí só me resta, tentando aqui garantir uma certa segurança jurídica, entender que quando o Estado, pensando no Estado de forma geral, se nega a combater a violência, ou quando o Estado promove a violência, especialmente quando o Estado se nega a combater o crime, de fato, não deveria ser muita surpresa quando a gente considera que pelo menos parte do Estado é o crime organizado. E aí fica a interpretação, né? Exatamente. Quando a gente vê uma polícia que chega na política e chega no poder econômico do crime organizado, e é justamente isso que se tenta evitar, bom, só nos resta entender que está chegando exatamente onde não deveria, e onde não deveria justamente quem está, eu tô ficando meio confusa, mas é quem está tentando impedir a investigação do crime de fato. Que a segurança jurídica não permite dar o nome aos bois, então fica por aí. De resto, mais do mesmo, tentativa de trazer interferência externa, estrangeira no país, e tentativa de garantir uma blindagem aí a quem realmente tem relação com o crime organizado. Meu advogado mandou parar por aqui. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora, chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia, de preferência algumas que sejam mais fáceis de explicar sem incorrer em problemas. Vamos lá.